Visão RS aqui do Gramado Summit com ele, Marcel Van Hatten, aquele que tanto defende a direita, defende o povo gaúcho, muito brigou lá em cima e continua brigando. Com certeza é um cenário bem complicado, não é mesmo? Com certeza, Arthur, mas em primeiro lugar aí, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, falar com quem acompanha a Visão RS. É uma briga que muitos acham que é inglória, mas não é. A gente conseguiu reverter várias coisas falando, entrando no TCU, pedindo investigação, enfim, leilão do arroz que foi cancelado, até tentaram carimbar ovos, que para nossa indústria do Rio Grande do Sul é muito importante, nossa agropecuária, na verdade. Então, quer dizer, a gente tem algumas vitórias, apesar do sentimento realmente de que a coisa não vai nada bem. Aí agora vem a questão de a Janja aí, todo mundo querer trazer, né, as pessoas para o chinês, para sancionar aqui, para falar de rede social, mas aí não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum, mas o que o Lula está demonstrando é que o que ele gosta mesmo é de censurar quem pensa diferente do seu partido e de quem pensa diferente daqueles que estão hoje no poder, porque não é só o PT que é uma ameaça hoje ao Brasil, né? É um conluio todo, né? Sim. Entre Suprema Corte, PT e outros partidos políticos e outros atores institucionais. E nós precisamos evitar que isso aconteça de todas as formas. A Câmara tem feito sua parte, nós não deixamos pautar o PL, que é conhecida fake news, sim, mas nós chamamos de PL da censura. E assim também nós temos trabalhado muito lá dentro da Câmara e fora dela também, para denunciar essa censura que o governo está impondo sobre o cidadão brasileiro. Sabe, Marcelo, que um dia até comentei com o Ramiro, que é do teu partido, e falei, pô, Ramiro, quanto discurso lá no Senado, quanto discurso na Câmara dos Deputados, tu por muitas vezes fosse lá e brigou. Poxa, no dia da nossa enchente, tu bem lembra, tu brigou o povo lá passando, querendo aprovar 5 milhões de euros. Não tem como acabar isso. Eu até me arrepio de falar porque é injusto com o povo. E não só com nós gaúchos, mas tu nos representando lá, e sim com todo o povo brasileiro. Esse dia específico foi muito simbólico, porque estavam tentando passar um projeto de lei para mandar para emendas parlamentares 2, 3 bilhões de reais, enquanto o Estado do Rio Grande do Sul ainda estava debaixo d'água e muita gente sem a menor condição de se reerguer. E foi simbólico também porque aquela gritaria toda que eu fiz, pelo menos resultou em a sessão ser cancelada. Foi aprovado o projeto, lamentavelmente, esse dos bilhões não que foi, fazer, né? Mas foi mais tarde. Isso demonstra o quê? Que a gente consegue muitas vezes, pelo menos, atrasar as coisas que estão tentando fazer lá em Brasília de ruim para a nossa sociedade. E às vezes impedir mesmo. Então, por mais que a gente fale, às vezes cansa, né? As pessoas vêm com uma crítica que até é um tanto quanto injusta, mas eu entendo, de que só se fala, daí pouco se faz. Mas falar já é fazer, ainda mais para quem é parlamentar e ameaçado de censura, como estamos hoje. E eu muito defendo o teu trabalho, defendo de outros parlamentares, mas o que eu me refiro é principalmente àqueles que vão lá e falam muito e não vão a lugar nenhum. E projetos importantes que não são aprovados. Exatamente. Eu tenho percebido que, assim, esse ano foi um ano bastante difícil para o Rio Grande do Sul, não só por causa das enchentes, mas por causa da falta de apoio do governo federal, que mente, que diz que manda um monte de dinheiro, que mandou recursos para cá. Lembra daquele caso em São Leopoldo, que ele subiu no palco e falou que todo mundo ia ganhar casa? Exatamente. Tem casa que não saiu nem do papel, né? Nem foi para o papel para depois sair dele. Então, quer dizer, a gente precisa realmente fazer o papel de fiscalização, mas lembrar que tudo que a gente estiver fazendo hoje na política precisa ser também com vistas à eleição no ano que vem. A eleição no ano que vem é um divisor de águas, é a eleição mais importante das nossas vidas. É o divisor de águas. É o divisor de águas vamos pro Brasil. Vamos ser honestos aqui na mesa. Nós temos um candidato de um lado, outro de outro. Isso. Bolsonaro não sabe se vai ir, se vão conseguir reverter a situação. Provavelmente Tarcísio, daqui a pouco Zema, um outro nome. Do outro lado é o Lula. A esquerda não tem outro nome hoje. Exatamente. Tá acabada. É os extremos mesmo, se for o Bolsonaro e o Lula, duelando por um negócio. Aonde entra um novo que tenta ser um outro caminho nesse meio tempo? Bom, em primeiro lugar, a gente reconhece que todo o processo contra o Bolsonaro é extremamente injusto e que ele é o maior líder de massas hoje no Brasil. Sim. Mas se ele não estiver elegível, não tem condições de ter o apoio para a candidatura que ele quer colocar à presidência da República. Logo, o Novo vai ter uma alternativa, que é o Romeu Zema. Então, se o Bolsonaro não é candidato, ele é um fortíssimo nome. Primeiro, porque ele já venceu o PT no passado, indo para o governo de Minas Gerais, fazendo um excelente mandato. Segundo, reelegendo-se com mais de 58% dos votos no primeiro turno. Sim. Ou seja, ele fez um mandato reconhecido pela população. E terceiro, de um estado extremamente relevante. Minas Gerais é o segundo maior estado do Brasil em população. Se Tarcísio não concorrer à presidência, porque ele também tem direito de pleitear, mas ele ainda pode se reeleger governador de São Paulo,
me parece que o candidato mais forte no cenário político hoje, tanto pela sua atuação até aqui, como pela relevância do estado que ele representa, é o Romeu Zema de Minas Gerais do Novo. E os dois juntos, tu vê como saída? Eu acho que é uma oportunidade, sim, que se pode criar. Se Tarcísio deixar o governo de São Paulo até abril, como diz a lei eleitoral, para disputar a presidência da República, também acho que Zema tem como candidato a vice, nesse caso, condição de representar o brasileiro que realmente quer mais desenvolvimento, que quer mais seriedade, né, na política, porque está muito feia a coisa hoje. E, deputado, eu preciso te perguntar, né, a questão do nosso Rio Grande do Sul. Tanto sofremos com as enchentes, nós vemos uma pandemia, o estado no todo, por mais que muita gente não saiba, não foi só 24, né? Eu sou de uma região que 23 sofreu muito, não se recuperou ainda e muito se espera de apoio. Mas o verdadeiro apoio não vê aquela grande Exato. massa. E tem uma preocupação que o gaúcho ainda dorme de olho aberto, de olho fechado, cada vez que chove. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe. E aí? É uma grande preocupação. Uma das nossas prioridades tem que ser reforçar os sistemas de contenção, né? Nós mesmos encaminhamos emendas parlamentares para que a gente possa ter novos motores, por exemplo, para os casos de bombas de Porto Alegre. Foi uma coisa muito boa que nós fizemos em conjunto com o deputado estadual Felipe Camusato, com o Ramiro e com o vereador Thiago Albrecht. Agora, isso é uma questão bastante localizada, né? E eu, como deputado federal, não tenho condição de mandar muitos recursos, né? Eu tenho até porque tu é limitado lá em cima. 30 milhões por ano. Pode parecer muito dinheiro, mas divide por 500 municípios. Não é nada. Não é nada. Né? Que eu fiz voto em todos os municípios do estado e, obviamente, todos eles pedem, de alguma forma, um apoio. Só que eu, naquilo que eu pude, eu ajudei todo mundo que estava em calamidade no ano passado. E o mesmo não aconteceu vindo do governo federal. Que é uma lástima. Que é uma lástima. Então, lá na Câmara dos Deputados, nós estamos trabalhando uma comissão externa que eu coordeno como deputado federal, que trata dos danos causados pelas enchentes para buscar o quê? Tecnologia, novas alternativas, mais baratas, inclusive. Estive na Holanda no início do ano, que é um país que historicamente está embaixo d'água. Fui junto na comitiva do governador e prefeito Sebastião Melo, e lá nós encontramos uma série de produtos que são muito baratos em comparação com aquilo que é utilizado hoje para contenção de cheias. Mas tu acha que o Brasil vai incrementar isso, vai colocar isso em prática? Sem dúvida, acho que nós precisamos de gestores que olhem para isso. O Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, olhou. É preciso criar mais consórcios também, porque esse tema de enchente não atinge um município só. É óbvio que não. A gente viu, pega uma bacia inteira, né? Dependendo da questão, dependendo da situação. São 15 municípios, por exemplo. Que tá. Você tem que ter um consórcio, tem que ter uma atuação em conjunto dos municípios, porque um município faz e o outro não faz, não vai dar certo. A água vai vazar, é óbvio, né? Então, esse é um aprendizado. As enchentes, elas acabaram sendo muito doloridas para todos nós, perdemos vidas, perdemos muito dinheiro, investimentos, mas por outro lado ganhamos conhecimento, que é o que todas as nações desenvolvidas dizem, como é o caso da Holanda mesmo. Eu sou holandês de origem do meu pai, né? E lá eles passaram por muito perrengue com água e continuam passando. Cada nova situação, até por causa das mudanças climáticas, tudo que acompanha essas alterações que nós temos hoje no mundo todo, não é só no Brasil, elas acabam trazendo também novos aprendizados e a gente precisa se adaptar a eles. Para a gente fechar a nossa entrevista, que tem outras agendas aqui no Gramado Summit, 2 perguntas. A importância de um evento igual ao Gramado Summit. E para fechar, eu preciso te perguntar, como é que está essa questão da direita defender, né, essa luta contra a esquerda? Assim, nós vamos ter uma solução no nosso país, que eu confesso, eu sou empreendedor, tenho outros negócios, não, tá difícil. Mas te agradeço por ficar aqui e acreditar no Brasil, porque tem gente que já saiu, né? E infelizmente a gente já saiu e isso a gente tem que estancar, essa saída, fuga de capitais, de cérebros no nosso país. Começando já pela segunda pergunta. A gente tende a acreditar no nosso Brasil. E o Gramado Summit, já conectando com a primeira pergunta que foi feita, é um motivo a mais para a gente acreditar no país. Porque quando você caminha por aqui, você vê a inovação, você vê as pessoas trabalhando em coisas que realmente fazem a diferença, muitas vezes no micro, que não são observados pelos governos, pela burocracia, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Sim, é verdade, né? Verdade. Então, isso aqui é o Brasil que dá certo. Eu tenho muita confiança nisso. Institucionalmente, eu acredito que para mudar a situação, nós precisamos botar um freio no Supremo Tribunal Federal, que é a maior causa de insegurança jurídica. E é por isso que eu disse para o Novo também que eu sou pré-candidato ao Senado na próxima eleição, porque nós precisamos ter mais senadores alinhados com o que o brasileiro está esperando. Eu não posso deixar de pedir. Brasil que dá certo, ele tem realmente como dar certo?
claro que tem, eu não tenho dúvida disso. A gente tem condições, o que o governo tem que parar é de atrapalhar e de criar imposto, burocracia e assistencialismo sem porta de saída. A falta de porta de saída é um horror. Um programa social não pode ser medido pelo número de pessoas que entram nele. Reagan já dizia isso. Sim. Tem que ser pelo número de pessoas que saem dele. Então isso Importante. é uma mudança de paradigma importante que nós precisamos para o Brasil. O assistencialismo ele serve para ajudar um determinado Claro, no momento que precisa, exato. E que muitas vezes é gerado por quê? Pelo próprio Estado. Às vezes o Estado não dá saneamento, não permite que uma pessoa possa se formalizar e ter sua empresa. E aí essa pessoa entra numa situação de miserabilidade, o Estado resgata, mas tem que ser temporário e tem que dar uma porta de saída. Maravilha. Marcelo Van Hatten, muito obrigado por conversar com Eu a gente agradeço. hoje aqui. Excelente papo, você acompanha muito mais na Jovem Pan.